30 moedas de prata, beijo, traição. É só falar o meu nome, é isso que vem à mente, mas nem sempre foi assim. Fala, galera do YouTube! Primeiramente quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje vamos contar um pouco da história de Judas Iscariotes. Solta a vinheta do canal abençoado aí! Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo os evangelhos canônicos, Judas foi o traidor que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes nasceu em Querote, na região da Judéia. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galiléia. Filho de Simão, foi um dos primeiros a juntar-se a Jesus Cristo. Por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. Judas Iscariotes é citado nos evangelhos como o discípulo que identificou Jesus às autoridades romanas com um beijo. Acusando-o de ser o rei dos judeus, o Messias que incitava o povo e ameaçava o governo romano. Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, levado aos sacerdotes e depois entregue ao governador romano Pôncio Pilatos. Depois de açoitado, lhe puseram a coroa de espinhos e Jesus foi entregue para a crucificação. Judas, ao ver Jesus condenado, se arrepende e se enforca no galho de uma figueira. Segundo o Evangelho de João, 6 dias antes da Páscoa, estando na casa de Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos, Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume de nardo puro e muito caro. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse: "Por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres?" Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que era depositado nela. Segundo o Evangelho de São Marcos, em desfecho do conflito, morte e ressurreição, ele relata o momento em que Judas negocia a entrega do Messias, aquele que estava ameaçando o governo dos opressores romanos. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Durante os preparativos da ceia da Páscoa, que seria realizada pelos apóstolos, o Evangelho de São Marcos relata: ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: "Eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. É alguém que come comigo." Os discípulos começaram a ficar tristes e um depois do outro perguntaram a Jesus: "Será que sou eu?" Jesus lhe disse: "É um dos 12. É aquele que põe comigo a mão no prato." Judas segundo o Evangelho de São Mateus. Depois da última ceia, Jesus foi orar com os apóstolos no jardim do Getsêmani. Jesus ainda falava quando chegou Judas, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: "Jesus é aquele que eu beijar, prenda-o." Judas logo se aproximou de Jesus e disse:
Salve, mestre! E o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem que fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e anciões, dizendo: Pequei, entregando à morte sangue inocente. Em seguida, dominado pelo remorso, suicidou-se enforcado numa figueira. Também, segundo o Evangelho, os sacerdotes pegaram o dinheiro e compraram um terreno para servir de cemitério aos estrangeiros, sendo posteriormente chamado de Campo de Sangue. Após a traição, o nome Judas entrou para a história como uma perpétua nota de desapropriação e repúdio. Um cartório do Rio de Janeiro certa vez proibiu um pai de registrar seu filho com o nome de Judas Tadeu, em homenagem ao padroeiro do seu time de futebol, apenas porque aquele nome traria problema para a criança. O motivo da proibição não era de modo algum religioso, não. O cartório se valeu do chamado princípio da dignidade humana, alegando que ainda que Judas Tadeu não tenha nada a ver com Judas Iscariotes, que traiu Jesus, a mera semelhança dos nomes poderia causar constrangimento e prejuízo para a criança, que durariam por toda a sua vida. Em algumas cidades do interior, pessoas se unem para montar um boneco, geralmente de palha ou tecidos velhos, que fica durante o dia pendurado com uma corda amarrada em volta do pescoço, simbolizando o enforcamento. Onde o boneco é espancado e queimado à noite. Este ato acontece sempre no sábado de Aleluia ou sábado negro, que antecede o domingo de Páscoa. Temos alguns ditados associados ao traidor. Quem nunca ouviu o provérbio que diz: onde Judas perdeu a bota? O sentido é bem claro e refere-se a um lugar distante e esquecido por Deus. Há rumores que Judas, ao enforcar-se, fez sem as suas botas, porque quando os judeus o encontraram, seu corpo estava descalço. Lembrando que a Bíblia Sagrada não fala nada sobre as botas de Judas ou Judas está descalço. O mais certo era falar que ele usaria sandálias e não botas. Provavelmente, o enforcamento foi num lugar alto, fora da cidade, próximo a um dos vales que circundavam a cidade de Jerusalém. Imaginem a cena. Após o enforcamento, o seu corpo ficou ali por um tempo, e depois disto, o galho se partiu ou a corda rompeu devido ao peso. Judas caiu no precipício, as suas entranhas ficaram expostas. Como era a época de Páscoa, ninguém ousou tocar no seu corpo. Caso contrário, se tornaria impuro para participar das cerimônias religiosas. Naquele tempo, nenhum judeu poderia tocar em cadáver durante as festas cerimoniais. Aí, é claro, o corpo de Judas começou a cheirar mal. A cena não era nada agradável de se ver, e a notícia e o mau cheiro correu por todos os lados. O terreno onde o corpo caiu ficou desvalorizado e recebeu o nome de Campo de Sangue. Judas, seu traidor! Que fim triste para alguém que conheceu a Cristo e ficou face a face. Teve o privilégio de conversar pessoalmente com o Messias, com o Filho de Deus. Para você que está vendo este vídeo,
Não traia o seu Salvador. Não se permita tornar-se um Judas do século XXI, nem negocie a sua salvação. Se gostou desse vídeo, compartilhe ele com o máximo de amigos possíveis. Seja canal de luz na vida de alguém. Kung Pao O'Malley, ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se de botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito.